Bom dia, pessoal. Fazendo aqui então uma análise de algumas linhas muito longas da Gontijo, sem fazer ranking, sem procurar assim uma coisa do tipo as 10 maiores e tal, só mesmo explorando coisas que em pesquisa eu achei interessantes assim por percorrer várias regiões do país, por ter muita duração em termos de horas de viagem, né? E vão ser linhas que, inclusive, muitas delas não tem todo dia nessa extensão, nessa duração, né? Algumas vezes tem um pouco mais curto, em mais dias da semana, e em um ou outro dia da semana acaba sendo longa, desse jeito todo. Então vamos lá. A primeira delas, Foz do Iguaçu, Recife, 74 horas e 45 minutos de duração, passando por 7 estados de 3 regiões do Brasil, que seriam o Sul, o Sudeste e o Nordeste. Com saída às sextas-feiras, o trajeto completo é oferecido no site da Gontijo a partir de R$ 428. Ele parte às 8h30 de Foz do Iguaçu, fica 2 dias inteiros viajando e chega no quarto dia às 11h15 da manhã. Essa linha então dura 74 horas e 45 minutos e passa pelo Paraná, São Paulo, Minas, Bahia, Sergipe, Alagoas e Pernambuco. Então, assim, ele começa a linha no Paraná, por Foz do Iguaçu, Cascavel e uma região muito populosa e muito importante economicamente no norte do Paraná, que é Maringá e Londrina. Depois ele entra em São Paulo, por Assis, Marília, Bauru, Jaú, Araraquara, chegando a Ribeirão Preto, que é a cidade mais populosa do interior paulista. Esse passa de Ribeirão Preto para Minas pela região da Serra da Canastra, ou seja, esse não vai via nenhuma cidade do Triângulo Mineiro. Então ele passa por São Sebastião do Paraíso, Passos, Piumhi, Formiga, Divinópolis, chegando a Belo Horizonte, depois passando pela região da mineração, né, a região do Vale do Rio Doce, Governador Valadares, Patinga, Teófilo Otoni, até chegar à divisa com a Bahia. Na Bahia, ele vai pela BR-101, Teixeira de Freitas, Eunápolis, Itabuna, até chegar à Feira de Santana, que é um grande entroncamento ali já nas proximidades de Salvador, né? E Feira de Santana também é um grande município da Bahia em termos de população e importância econômica. Em Sergipe ele vai para Estância, Aracaju, Alagoas, São Miguel dos Campos, Maceió e Novo Lino. E chegando finalmente a Pernambuco, né, percorrendo algumas cidades lá até chegar à capital Recife, terminando então essa linha na manhã do quarto dia de viagem. Foz do Iguaçu a Salvador. Essa percorre um pouco menos que a anterior e vai por um trajeto diferente. 55 horas e 58 minutos, 4 estados de 3 regiões do Brasil. Com mais frequência, né, saída às segundas, quartas e sextas, o trajeto completo a partir de R$ 618. Partida às 13 horas do primeiro dia, um dia inteiro de viagem com chegada às 20 horas e 58 minutos do terceiro dia. Vai pelo Paraná, São Paulo, Minas Gerais e Bahia. O trajeto no Paraná é igual ao da primeira linha, né, da Foz do Iguaçu, Recife. Depois, em São Paulo, ele passa por Marília e São José do Rio Preto, quer dizer, já uma região diferente de São Paulo da primeira linha, né? Ele vai por São José do Rio Preto ao invés de ir por Ribeirão Preto. Depois, aí sim, esse entra no Triângulo Mineiro, né? Uberaba e Araxá, e segue no caminho usual entre Araxá e Belo Horizonte, que é percorrido por muitas outras linhas da Gontijo, tanto interestaduais quanto intermunicipais. Depois a área da mineração de novo, do Vale do Rio Doce, né, Ipatinga, Governador Valadares, e essa vai pela BR-116, ao invés de ir pela BR-101, igual era a linha anterior. Então vai percorrer outra região
Da Bahia, Cândido Sales, Vitória da Conquista, Poções, Jequié, Milagres, e depois vai chegar a uma mesma cidade da linha anterior, que foi Feira de Santana, né? E entrando para Salvador, entre Feira de Santana e Salvador, sendo que a outra seguiu reto de Feira de Santana para o litoral norte do Nordeste, ali, né? Seguindo por Alagoas, Sergipe. Curitiba a Recife. Então, essa linha, ao invés de sair de Foz do Iguaçu, que é uma cidade no oeste paranaense, na divisa com a Argentina, vai sair de Curitiba, que é a capital do Paraná. 59 horas e 49 minutos de duração, percorrendo 8 estados em 3 regiões, com saídas apenas às terças-feiras e um trajeto completo a partir de R$ 443 no site da Contígio. A partir das 13 horas, 2 dias inteiros de viagem e chegada aos 49 minutos após a meia-noite do 4º dia. Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Sergipe, Alagoas e Pernambuco. No Paraná, servindo apenas Curitiba. Em São Paulo, servindo apenas Osasco e Roseira. Isso segundo o itinerário que está no site da Contígio, tá? Rio de Janeiro, servindo Resende. Garagem, no Rio de Janeiro, não servindo o terminal do Novo Rio. Campos dos Goytacazes, aí sim servindo o terminal rodoviária da cidade. Vitória, também servindo apenas a garagem. Linhares, servindo o terminal. São Mateus, servindo apenas a garagem. Bahia, seguindo pela BR-101, Itabatã, Teixeira de Freitas, Eunápolis, Itabuna, Ubaitaba, Gandu, Feira de Santana e Esplanada. Interessante que essas linhas que seguem pela BR-101, né, que a proposta, quando da sua construção, era ser uma rodovia litorânea, acabam não passando por algumas das grandes cidades litorâneas da Bahia, por exemplo, que é Ilhéus e Porto Seguro, acabam ficando um pouco distantes dessa rodovia, né? Que deve ter uns 50, 70 quilômetros ainda, da BR-101 até essas cidades. Em Sergipe, Alagoas e Pernambuco, seguindo exatamente o mesmo trajeto da Foz do Iguaçu, Recife. Campo Grande a Recife, 61 horas e 11 minutos, 7 estados de 3 regiões, saídas às segundas, terças, quartas, quintas, sextas e sábados. Trajeto completo a partir de R$ 470, com partida às 20 horas, 2 dias inteiros de viagem e chegada às 9 horas e 11 minutos do 4º dia. Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Sergipe, Alagoas e Pernambuco. Essa linha, ela já passei por ela em vários lugares de gravação, né? Então foi uma das que me suscitou a curiosidade a fazer esse vídeo, saber que outras linhas de semelhante extensão e tudo tinha para conhecer da Gontijo pelo país e que eu ainda não havia visto, né, por não serem os roteiros e destinos que eu geralmente faço nos vídeos. Mato Grosso do Sul, passando por Campo Grande e Três Lagoas. São Paulo, Araçatuba, Penápolis e São José do Rio Preto. Minas Gerais, aí já entra em várias cidades que eu já fiz movimentação rodoviária. Fronteira, Frutal, Prata, Uberlândia, Patrocínio, Patos de Minas, Pirapora, Montes Claros e Salinas. Uberlândia, Patos de Minas e Montes Claros. Essa linha já foi filmada. Essa linha já foi filmada também em Frutal, que o vídeo ainda não entrou no ar. Bahia, Vitória da Conquista, Jequié, Milagres, Feira de Santana, Alagoinhas, Entre Rios e Esplanada. Sergipe, Aracaju e Propriá. Alagoas, São Miguel dos Campos, Maceió e Novo Lino. E Pernambuco, Escada, Cabo de Santo Agostinho e Recife.
São Paulo a Fortaleza, 57 horas e 57 minutos, 6 estados de 2 regiões brasileiras. Saídas às segundas, quartas, quintas, sextas e domingos, com trajeto completo a partir de R$ 374. Essa aqui realmente é para competir com o avião, né? Algumas outras são só mesmo para quem está levando muita bagagem ou está partindo realmente das cidades intermediárias do trajeto, né? Partir das 9 horas da manhã, um dia inteiro de viagem, com chegada às 18 horas e 57 minutos. Passando por São Paulo, Minas, Bahia, Pernambuco, Piauí e Ceará. Essas linhas de São Paulo para o Ceará acabam pegando muito interior, várias cidades assim menores do interior acaba sendo o foco dessas linhas. Apesar dessa daqui estar ligando uma capitais, né, e a próxima também que eu vou explorar, que é São Paulo Sobral, está ligando com uma cidade do interior. São Paulo capital, depois em Minas Gerais, aquele trajeto normal entre São Paulo e Belo Horizonte, né? Sendo que em Belo Horizonte serve apenas o ponto de apoio, não entra na rodoviária. João Molevade, Patinga, Governador Valadares, área do Vale do Rio Doce, até chegar a Itaobim. Essa então indo pela BR-116. Depois Bahia, Cândido Sales, Vitória da Conquista, Poções, Jequié, Brejões, Milagres, Santo Estevão, Feira de Santana, e aí depois Feira de Santana mudando em relação a todas as linhas anteriores, né, que ou iam para Salvador ou iam para Recife. Essa aqui vai se direcionar a uma região economicamente muito importante das margens do Rio São Francisco, na fronteira entre a Bahia e Pernambuco, que é a região de Juazeiro e Petrolina. Então ela passa por Feira de Santana, depois Senhor do Bonfim e Juazeiro, na fronteira com Pernambuco. Então, na fronteira com Pernambuco, vai encontrar Petrolina, do outro lado do Rio São Francisco. Afrânio, em Pernambuco, e depois já indo para o interiorzão do Piauí, Acauã, Paulistana, Jacobina, Patos, Jaicós e Picos. No Ceará, passando por Parambu, Tauá, Pedra Branca, Boa Viagem, Canindé, chegando finalmente à capital Fortaleza. São Paulo a Sobral, 61 horas e 44 minutos, 6 estados de 2 regiões, com saídas às quintas-feiras e o trajeto completo a partir de R$ 425. Partida às 9 horas do primeiro dia, um dia inteiro de viagem com chegada às 22 horas e 44 minutos. São 61 horas e 44 minutos por São Paulo, Minas, Bahia, Pernambuco, Piauí e Ceará. São Paulo, capital, Minas Gerais, servindo Belo Horizonte apenas no ponto de apoio, depois a região do Vale do Rio Doce, indo até Itaobim, última cidade servida em Minas. Depois na Bahia, Cândido Sales, Vitória da Conquista, Poções, Jequié, Brejões, Milagres, Santo Estevão, Feira de Santana, Riachão do Jacuípe, Capim Grosso, Senhor do Bonfim e Juazeiro, igualzinho à linha anterior. Em Pernambuco, Petrolina e Afrânio, Piauí, Acauã, Paulista, Jacobina, Patos, Jaicós e Picos, e no Ceará vai servir muitas cidades do interior, Parambu, Tauá, Novo Oriente, Crateús, Sucesso, Nova Russas, Ipueiras, Ipu, Guaraciaba do Norte, São Benedito, Ibiapina, Ubajara, Tianguá, Frecheirinha, Aprazível, finalmente chegando a Sobral. São Paulo a Natal, no Rio Grande do Norte, 58 horas e 50 minutos, passando por 9 estados de 2 regiões. Saídas às quartas-feiras, com trajeto completo a partir de R$ 450.
Partidas às 14 horas, 2 dias inteiros de viagem com chegada aos 50 minutos do quarto dia. Esse percorre muito estado, em São Paulo, Rio, Espírito Santo, Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. São Paulo, São José dos Campos e Roseira, no São Paulo, no Rio de Janeiro e Campos dos Goytacazes, Espírito Santo, Vitória, Linhares e São Mateus, Bahia, seguindo pela 101, Teixeira de Freitas, Eunápolis, depois até chegando à Feira de Santana, Sergipe, Aracaju e Propriá, numa linha muito semelhante a alguns dos trajetos anteriores. Alagoas e Pernambuco também trajetos semelhantes aos anteriores, com a observação que em Recife aparentemente ele só serve a garagem. Segue para o norte de Pernambuco, Abreu e Lima, Paraíba, Bahia e Mamanguape, Rio Grande do Norte, Canguaretama, Goianinha, São José de Mipibu, Parnamirim até chegar à capital, Natal. E aí os clássicos da Gontijo voltados para o norte do país, chegando a Rondônia. 2 linhas que ligam com Porto Velho em Rondônia. A primeira delas, Mantena, em Minas Gerais, a Porto Velho. 65 horas e 40 minutos, servindo 4 estados de 3 regiões. Saídas às segundas, terças, quartas e quintas-feiras. Trajeto completo a partir de R$ 667. Partida às 10h30 do primeiro dia, 2 dias inteiros de viagem com chegada às 4h10. Passa por Minas, Goiás, Mato Grosso e Rondônia. Como percorre estados muito grandes, né, apesar de percorrer só esses 4 estados, ela tem uma duração gigantesca. Mantena, em Minas Gerais, São João do Manteninha, Central de Minas, Divino das Laranjeiras, Governador Valadares, Ipatinga, Coronel Fabriciano, João Molevade, Belo Horizonte, Betim, Luz, Araxá, Uberlândia e Ituiutaba, no Triângulo Mineiro. Goiás, São Simão, Jataí, Mineiros e Santa Rita do Araguaia. Mato Grosso, Alto Araguaia, Alto Garças, Rondonópolis, Jaciara, Cuiabá, Várzea Grande, Cáceres, Mirassol do Oeste, Pontes e Lacerda, Nova Lacerda e Comodoro. Rondônia, Vilhena, Pimenta Bueno, Cacoal, Presidente Médici, Ji-Paraná, Ouro Preto do Oeste, Jaru, Ariquemes e Porto Velho. Segunda linha do Sudeste para Rondônia, 68 horas e 17 minutos entre Colatina e Porto Velho, percorrendo 5 estados de 3 regiões. Saída aos domingos e o trajeto completo a partir de R$ 425. Partidas às 8 horas e 10 minutos, 2 dias inteiros de viagem com chegada às 4h27 do quarto dia. Espírito Santo, Minas, Goiás, Mato Grosso e Rondônia. Colatina, no Espírito Santo, capital Vitória, Venda Nova do Imigrante e Ibatiba. Minas Gerais, Realeza, João Molevade, Belo Horizonte, depois o percurso normal entre Belo Horizonte e Araxá, e servindo Araxá e Uberlândia no Triângulo Mineiro. Essa, ao invés de seguir para a fronteira com Goiás via São Simão, vai seguir por Itumbiara. Então, em Goiás e Itumbiara, Bom Jesus de Goiás, Rio Verde, Jataí e Mineiros, sendo que Rio Verde e Jataí são 2 cidades muito importantes do oeste goiano a caminho de Mato Grosso. Rio Verde, Jataí e Mineiros e Santa Rita do Araguaia. Depois, em Mato Grosso, seguindo uma linha semelhante à anterior, né? De Mantena para Porto Velho, indo a Rondonópolis, Cuiabá, e seguindo finalmente para Rondônia, Vilhena, Pimenta Bueno, Cacoal, Presidente Médici, Ji-Paraná, Ouro Preto do Oeste, Jaru, Ariquemes e Porto Velho.
Bom, então escrevam aí embaixo se tem algumas outras linhas que sejam de igual ou superior duração a essas e tudo, né? Se eu esqueci de alguma dessas linhas principais. Eu vi que São Paulo-Porto Velho tem uma duração quase 10 horas menor do que essa Colatina e Mantena-Porto Velho, por isso não está aqui. Também encontrei linhas de duração um pouco menor ligando o interior do Ceará e do Rio Grande do Norte a São Paulo. Mas de resto seriam essas assim as linhas realmente de longo percurso da Gontijo. Aparentemente linhas longas ligando o Nordeste a Palmas e também ligando o Nordeste a Porto Velho. Parece que existia Recife a Porto Velho. Parece que essas linhas estão suspensas, não estão operando. Pelo menos a pesquisa no site da Gontijo não retorna resultados. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Um abração.